Conselho Nacional de Justiça, ele disse que só 4,2% dos condenados que se beneficiaram das saidinhas não voltaram para o presídio no final do benefício. Vamos falar um pouco sobre esse dado, sobre esse número, esse percentual aí de 4,2%. A esquerda e os progressistas, eles costumam usar esse número de 4,2% como um símbolo de sucesso da saidinha com a política pública, afirmando que se 4,2% não voltam, isso quer dizer que 95,8% dos presos voltam para a cadeia, o que seria, na visão deles, uma taxa de sucesso altíssima, que comprovaria que a saidinha seria uma ótima política penal e que cumpriria o seu objetivo de ressocializar os presos por meio do contato com a família durante os feriados. Porém, bora destrinchar um pouco esses números aqui e fazer uma coisa que parte da esquerda e dos progressistas não gosta de fazer, que é aplicar a lógica, a matemática e o raciocínio crítico sobre esses números. Vamos usar aqui os números mais recentes sobre as saidinhas, os mesmos que a esquerda está usando para dizer que só 4,2% não voltam e que por isso as saidinhas seriam maravilhosas. Foram 56.924 os presos que receberam o benefício da saidinha em 18 estados brasileiros, sendo que 2.741 deles não voltaram ao sistema prisional depois de eles terem usufruído desse benefício. Depois da saidinha, não voltaram. Aí já viu que a esquerda, que tem uma visão ideológica de que criminosos são vítimas de sistemas e estruturas de opressão da sociedade, enxerga esses dados como positivos. Mas como que a direita vê esses dados? Como a direita vê esses mesmos números? A direita vê da seguinte forma: se 4,2% dos presos em saidinha não voltaram ao sistema prisional e se o benefício é concedido 5 vezes por ano, isso quer dizer, vamos fazer a conta, 5 vezes 4, que na prática a saidinha tem servido a cerca de 20% dos criminosos que estão no regime semiaberto como uma oportunidade de fuga que eles concretizam. Eles só precisam esperar até a próxima data comemorativa para eles saírem da prisão e não voltar nunca mais. 20% ao ano. Na ponta do lápis, quase 14 mil detentos voltam às ruas a cada ano sem cumprir as suas penas. 14 mil por ano. E quais são as consequências causadas por esses míseros, somente 4,2% que não retornam? O não retorno, que é, na verdade, aí vamos falar com todas as letras, as coisas como devem ser ditas, o não retorno, que é uma fuga da cadeia, transforma esse condenado em um foragido da justiça. E isso sinaliza que ele não pretende cumprir as leis. Existe aí uma indicação muito forte de que a esmagadora maioria dessas pessoas vai voltar a praticar crimes. Até porque a condição deles de foragidos impede que eles sejam inseridos no mercado de trabalho e atuem em profissões lícitas, legítimas. Só resta para esses foragidos, portanto, retornar ao mundo do crime, em que eles vão praticar furtos, roubos, tráfico de drogas, estelionatos, estupros, homicídios, latrocínios e toda a sorte de crimes graves que vitimam a todos nós brasileiros. Se cada um deles que fugirem praticar um crime por semana, só um, normalmente eles vão praticar mais, afinal de contas eles precisam se sustentar na vida, no mundo do crime, mas se cada um deles praticar um crime apenas por semana, um único, nós estamos falando de 728 mil novos crimes por ano na sociedade. Um crime por semana desses fujões, desses foragidos, significa 728 mil novos crimes por ano para a sociedade. Isso por conta desses que fugiram num único ano. Se a gente fosse contar aqueles que fugiram em um ano, mais os que fugiram no outro, no terceiro ano, você dobra isso, tá? Mas eu vou desconsiderar isso, vou desprezar esse efeito de acumulação nos anos para efeitos da nossa conta, tá? Vou considerar só aqueles que fugiram num ano. Isso dá quase 2 mil novos crimes por dia. 2 mil novos crimes por dia. Dá mais de um novo crime por minuto por conta das saidinhas. Ou seja, olha aí o horário. Desde que a gente começou o programa, já houve mais de 90 crimes novos só por conta das saidinhas efetuadas num único ano. Ou seja, se a gente pegar só aqueles que fugiram ao longo do último ano, e esse período aqui do programa, a gente está aqui 3h30, foram 90 minutos, a gente tem mais de
90 crimes que aconteceram nesses 90 minutos por conta das saidinhas. Estou falando de roubos, furtos, assassinatos, latrocínios, tráfico de drogas, estupros. Vocês entenderam como que esse pequenininho percentual de 4,2% se transforma em 728 mil novos crimes por ano? Além disso, os milhares de foragidos que tiveram as portas da cadeia abertas, escancaradas para eles fugirem por meio das saidinhas, se torna uma mão de obra muito fácil e barata para as facções criminosas que dominam regiões inteiras do país. Só no Rio de Janeiro, 253 apenados não retornaram da saidinha de Natal, só da de Natal, no estado que concentra as maiores operações do narcotráfico e das milícias do Brasil. E eu falo em 2.000 novos crimes, mas cada um desses tem em 2023, agora, quando a gente fala assim, o número grande, a gente está falando em abstrato, mas as pessoas às vezes perdem a dimensão concreta disso. Vamos lembrar que no começo de 2023 aí, quer dizer, no começo desse ano agora, as saidinhas vitimaram o sargento Roger Dias, vitimaram também a cozinheira Renata Teres em hotel em Campinas. A esquerda pode até achar que as saidinhas são uma política pública de sucesso porque só 4,2% dos presos fogem. Mas eu prefiro ficar com a visão da direita. Se apenas uma pessoa for morta por um preso durante uma saidinha, já é demais para mim. Já é o suficiente, já é insuportável, inadmissível. E torna a saidinha uma política pública fracassada.